minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vive estás, e um dia voltarás do céu para nos buscar, para sempre reinarás. Aleluia. Gomes, que Deus abençoe você e toda a sua família, viu? Continue abençoando, abençoado você já está, já é. Deus continue abençoando. És a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vive estás, e um dia voltarás do céu para me buscar, para sempre reinarás. Aleluia. Em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vive estás, e um dia voltarás do céu para nos buscar, para sempre reinarás. Aleluia. Louvado seja Deus, esse Deus que um dia vai voltar e estamos na expectativa para nos levar e morar com Ele eternamente. Louvado seja Deus, Deus maravilhoso. Glórias sejam dadas ao Senhor, tanto nos céus como na terra, esse Deus maravilhoso. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus,
Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Aleluias. Louvado seja Deus. Nós estamos aí exatamente isso, na expectativa da volta de Jesus. Então, como a palavra de Deus diz, vigiai e orai, porque não sabeis em que dia e hora vem o Senhor. O Senhor virá. Então, estejai preparados, como diz o ditado, de antenas ligadas, igual às 5 virgens prudentes, não às 5 nécias. Porque a gente vai louvar a Deus, glorificar, dar pulo de alegria, quando outros vão fazer como fez aquele povo lá no princípio, quando Deus destruiu todo mundo, deixando somente 8 pessoas lá com Noé naquela arca. Quando eles despertaram que era verdade, correram, ficaram batendo na porta e já era. Deus foi quem fechou a porta por fora. Não deixou nem Noé, talvez, fechado, porque talvez se Noé tivesse mesmo fechado, tivesse esperando o povo e abrisse para eles entrarem. Deus foi quem entrou, porque sabia que ele era um povo ímpio e precisava ser todos destruídos. Nós queremos agradecer a todos os amados irmãos que estão aqui presentes, como está aqui o irmão Lenildo, o irmão Bruno, a irmã Margarida, e aqueles que estão assistindo aí virtualmente, como nós encontramos aí o João Gomes, aí mora em Maceió. Maceió não, é Aracaju, né? Margarida fica rindo, não diz onde é, se é Maceió ou Aracaju. Aí quando não diz, deixando eu ficar errado. Aracaju. Desculpa aí, João, que às vezes a gente falha, né? Nós não somos perfeitos. Só quando Cristo voltar, que Ele vai vir transformar o nosso corpo corruptível num corpo incorruptível. Aí seremos santos, puros, como aí sim, a gente não esquece mais de nada. Então, que Deus abençoe a todos que estão aí assistindo, os que vão assistir em outros momentos este culto de evangelismo aí, que estão assistindo pelas redes sociais, pelo menos Facebook, que está sendo transmitido, e o YouTube, que eu também gravo depois lá no YouTube, para que as pessoas assistam. E eu gostaria de não pedir ainda, mas vou pedir hoje que vocês também compartilhem com outras pessoas, porque através dessas redes sociais nós podemos chegar em todos os confins da terra. Alguns vão compartilhando com outros, quando a fé está atingindo aí o mundo inteiro. Então Deus continue nos abençoando com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Nós vamos fazer a leitura do Salmo 138. Quem tiver aí com a Bíblia pode abrir no Salmo 138. E este salmo ele fala da graça de Deus e da sua fidelidade. Salmo 138. 138. Abram a Bíblia aí para a gente fazer a leitura da palavra de Deus. Salmo 138. Como eu disse, ele dá graças a Deus, fala em dar graças a Deus e pela fidelidade de Deus. Salmo 138 que diz o seguinte: render-te-ei graças, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos poderosos te cantarei louvores. Prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome, por causa da tua misericórdia e da tua verdade. Pois magnificastes acima de tudo o teu nome e a tua palavra. No dia em que eu clamei, tu me acudistes e alentastes a força da minha alma. Render-te-ão graças, ó Senhor, todos os reis da terra, quando ouvirem as palavras da tua boca.
E cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. O Senhor é excelso, contudo atenta para os humildes, os soberbos, e os conhece de longe. Se ando em meio à tribulação, tu me refazes a vida, estendes a mão contra a ira dos meus inimigos. A tua destra me salva. O que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo. A tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. Amém. Louvado seja Deus. E Deus não vai desamparar de maneira alguma. Deus não vai desamparar as obras das mãos dele de hipótese alguma. Por isso que este salmo fala em dar graças a Deus pela sua fidelidade. Deus é fiel. Deus é puro. Nós vamos louvar a Deus aí com o cântico, o hino 268 do nosso hinário Novo Cântico. 268 é Redenção. Quem não tiver um hinário aí presbiteriano, Novo Cântico, que é chamado nosso hinário, é o 268 Redenção. Só colocar no YouTube hino 268 NC Redenção. Se não botar o nome Redenção, ele já aparece. 268. Pendurado no madeiro, ó Jesus, pudeste assim destruir meu cativeiro e provar-me amor sem fim. Teu sangue foi vertido, respiraste, ó meu Jesus, e ficou por ti cumprido meu resgate sobre a cruz. Tu sangue veste, purifica-me, Senhor. Foi por mim que tu morreste, ser propícia ao pecador. Teu sangue foi vertido, expiraste, ó meu Jesus, e ficou por me cumprido meu resgate sobre a cruz. Ser propícia aos condenados a lutar na escuridão desse abismo de pecados, sob a dor da maldição. Teu sangue foi vertido, expiraste, ó meu Jesus, e ficou por ti cumprido meu resgate sobre a cruz. Amém. Louvado seja Deus. Nós vamos agora fazer uma oração de louvor e adoração ao nosso Deus. Eu peço ao irmão Lenildo para que faça esta oração de louvor e adoração ao nosso Deus. Amém. Glória a Deus e Pai que está no céu, santificado e exaltado é teu nome, Pai. Amém. Obrigado, Jesus Cristo, por sabermos, ó Pai, que somos cordeiros contigo, ó Pai, no teu reino celestial, Deus amado. Obrigado, ó Pai amado, pelo teu Espírito Santo, ó Pai, que unge nossas vidas, ó Deus. Obrigado, ó Pai, por esse momento que aqui estamos, ó Deus, mais uma vez para te render adoração e render louvor. Amém. Obrigado, Pai, por esse dia que termina, Deus, e por essa noite que começa, Pai. Glória a Deus. Mais um dia, Pai, tu nos confiaste, Deus amado, e tu desse, ó Pai, mais um dia de oportunidade para a humanidade a te render e aceitar Jesus como Salvador, Deus. Amém. Obrigado, Pai, recebe nosso louvor nesse momento aí, ó Deus,
no teu trono celestial, Pai amado. Recebe nossa adoração, Pai amado, e que nossos ouvidos, ó Pai, nossa mente e nosso coração estejam atentos, ó Pai, para tudo aquilo que é ministrado, ó Pai. Seja através do louvor, da adoração, como também da santa palavra, Pai, que Tu tem preparado para os nossos corações, ó Deus amado. Muito obrigado pela vida do teu servo, Pai amado, que ele sempre, ó Deus, coloca aqui a sua casa, ó Pai, à disposição para o teu reino, ó Pai amado. Amém. Graças, ó Pai, por esse momento que aqui podemos, ó Pai, te louvar, te agradecer, ó Pai, ao único Deus verdadeiro e justo, ó Pai, que és Tu, ó Deus amado, Pai querido. Pois em nome de Jesus Cristo, ó Pai, o príncipe da paz, que nós te louvamos e agradecemos a Deus. Amém. Amém. Louvado seja esse Deus maravilhoso. Nós vamos continuar louvando a Deus, porque o fim principal do homem é louvar a Deus e glorificá-lo, gozá-lo para sempre. É o fim principal do homem. Então nós devemos realmente estar louvando a Deus sempre, glorificando esse Deus. E nós vamos louvar a Deus com o hino 301. O nosso hinário Novo Canto tem o título de O Único Salvador. O Único Salvador, o hino 301. Então, que possam abrir aí os seus hinários para louvar a Deus com esse hino 301, o Único Salvador. O único Salvador. Seja do Senhor, proclamam com fervor, quem salva é Jesus. A todos faz ouvir, insistem em repetir, quem salva é só Jesus. Nós não há poder que venha o mal vencer, quem salva é só Jesus. Não tentar viver com Deus sem renascer, quem salva é só Jesus. A lei não dá perdão, traz morte e maldição, quem salva é só Jesus. Em Cristo os bens estão da plena redenção, quem salva é só Jesus. Vem dos altos céus, é Cristo dom de Deus, quem salva é só Jesus. Ele é quem livra os réus, tornando-os filhos seus, quem salva é só Jesus. Igreja do Senhor, proclama com fervor, quem salva é só Jesus. Por esse extremo amor que tem ao pecador, louvemos a Jesus. Amém, louvado seja Deus. Cantemos mais ainda o hino 310, Novo Cântico, que tem como título Quem Salva. O outro foi o único Salvador. Esse aqui tem Quem Salva é só Jesus. A gente estava cantando pensando que é o mesmo, mas não é o mesmo, porque tem o mesmo assunto. 310. Hino 310.
Quem salva é só Jesus. Quem espalha a santa luz, proclama os pecadores, quem salva é só Jesus. Quem salva é só Jesus. Quem salva é só Jesus. Proclama os pecadores, quem salva é só Jesus. Todos algemados do mundo que seduz, revela a esperança, quem salva é só Jesus. Quem salva é só Jesus. Quem salva é só Jesus. Quem estrela a esperança, quem salva é só Jesus. Só Jesus Cristo salva. Ele é o único Salvador. Trai os que perdidos, muito longe estão na cruz. Vai dize os desterrados, quem salva é só Jesus. Quem salva é só Jesus. Quem salva é só Jesus. Vai dize aos desgarrados, quem salva é só Jesus. Só Jesus Cristo salva, não há um outro Salvador. Ele é o único Salvador. Às vezes confiam em outras pessoas dizendo que pode salvar. Não, só Cristo. Deus enviou seu Filho para morrer ali na cruz para nos salvar, para salvar aquele que ele escolheu antes da fundação do mundo e pegou os nomes deles e escreveu no livro da vida do Cordeiro. Então esses Jesus veio para morrer por ele. E sofreu na cruz, porque ele disse: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Era o cálice da ira de Deus derramada sobre ele. Mas se for possível, ele disse: faça somente a tua vontade. E Deus não passou o cálice. Deus não fez a vontade de Jesus, fez a vontade de Deus quando ele reconheceu isso. Porque tinha que morrer, senão a gente estava todo mundo perdido. Louvado seja Deus. 214, convite e aceitação. 214. Vamos louvar com mais um hino. 214. Ouço meu Senhor dizer, tuas forças leves são, nada podes merecer, eu te dou a salvação. Ti, Senhor Jesus, venho como estou, pois sem nada merecer, teu sangue me salvou. Sim, eu venho a ti, Senhor, tua graça receber. Infinito é teu amor, sem limite o teu poder. A ti, Senhor Jesus, venho como estou, pois sem nada merecer, teu sangue me salvou. Em ti, Jesus, recebi
e perdão e paz, tua graça lá na cruz, a minha alma satisfaz. A ti, Senhor Jesus, venho como estou, pois sem nada merecer, teu sangue me salvou. Estou em aflições, tu és meu consolador, quando exposto às tentações, meu auxílio e protetor. A ti, Senhor Jesus, venho como estou, pois sem nada merecer, teu sangue me salvou. Fabiana Moura, que Deus te abençoe ricamente, você e toda a sua família, viu? Cubra de bênçãos. Lá na glória cantarei tua eterna salvação, junto ao trono renderei meu louvor e gratidão. A ti, Senhor Jesus, venho como estou, pois sem nada merecer, teu sangue me salvou. Amém. Sem nada merecer, nós não merecíamos nada, absolutamente nada, mas Deus nos escolheu, Deus nos preparou para Ele, para a salvação. E eu sempre digo, quando as pessoas não entendem bem, ficam confundindo as coisas, eu digo sempre o seguinte: é como os seres humanos, é como, vamos dizer, todos os seres humanos, é como se fosse um balaio de laranja podre. Todas as laranjas estavam tudo podre ali. E a pessoa ali pegou aquele balaio de laranja, tudo podre, não servia mais para nada, mas ele disse: separei essas daqui que eu vou consertar, ajeitar para mim, e o resto pode jogar fora, pode deixar aí, já não presta mesmo. Então, o ser humano é mais ou menos uma ilustração que a gente faz assim, muito sem lógica, mas Deus escolheu, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, todos, sem exceção de ninguém. Aí Deus fez o quê? Pegou uma parte dessa e separou para Ele. Amou, separou, escolheu, glorificou, justificou, fez tudo. E escreveu o nome deles lá no livro da vida do Cordeiro para que fossem salvos. E o resto deixou para lá, porque estava todo mundo perdido. Então separou uma parte. Não é que Deus disse: não, esses eu vou querer para mim e esses outros eu vou mandar para o inferno. Não, Ele separou para eles. E o resto, siga aí sua vida. Se você fizer a vontade de Deus, e claro que não vão fazer, porque não foram separados. Mas Deus é maravilhoso, Deus é tremendo. Não há outro Deus além do nosso Deus de maneira alguma. Nós vamos meditar na palavra de Deus, fazer a meditação na palavra do Senhor. E estaremos meditando sobre o tema Jesus Cristo, o único Salvador. E se você puder, onde você estiver aí, abra a sua Bíblia em Colossenses, no capítulo 1 de Colossenses, e vamos fazer a leitura apenas dos versículos 13 e 14. Colossenses 13 e 14. Colossenses 13 e 14, versículo 13 e 14, né? Colossenses é capítulo 1 e nós vamos fazer a leitura dos versículos 13 e 14 para a meditação nesta noite, para alegrar mais ainda os nossos corações
que Deus sempre tem palavra de conforto para todos, até o ímpio. É só ouvir a palavra de Deus que vai achar a palavra de conforto. E nesses versículos 13 e 14 de Colossenses capítulo 1, nós vamos falar nesta noite, meditar sobre o tema Jesus Cristo, o único Salvador. Não tem outro Salvador, Ele é o único. Então abra a Bíblia em Colossenses 1 e vamos ler os versículos de 13 e 14. Leiamos, diz o seguinte: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a remissão dos pecados. Amém. Oremos. Soberano Deus, louvado e exaltado seja o teu nome. Prepare, meu Deus, os nossos corações, tanto os que estão aqui presencial como estão assistindo, meu Deus, através dessa rede social Facebook, e os que vão assistir depois, tanto no Face como no YouTube. Prepare os corações, meu Deus, para que sejam receptivos à tua palavra, que a tua palavra, meu Deus, possa penetrar em nossos corações, e aqueles que ainda não se converteram, meu Pai, eles possam, Senhor, através do Espírito Santo, que sejam convencidos pelo Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo, eles possam entregar a vida para Cristo e saber que somente Jesus Cristo é o único Salvador, não tem outro. Então, muito obrigado, meu Deus, pela oportunidade de mais uma segunda-feira, mais uma noite, estar te louvando, te adorando e pregando a tua palavra, ministrando a tua palavra, semeando a tua palavra até os confins da terra, fazendo a tua vontade. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Apenas só para chamar a atenção, porque me chamou a atenção, eu sempre digo, quando você lê a Bíblia, quando você pegar uma Bíblia para ler, você preste atenção em cada detalhe. Eu sempre digo, letrinha por letrinha. E uma letra só não vai influenciar, mas a palavra já vai influenciar. Então leia, porque nós lemos apenas os versículos 13 e 14. E quando começou no versículo 13, você leu aí, pelo menos nem que seja no pensamento, se não abriu a boca, mas você leu dizendo o seguinte: Ele nos libertou. Então, se ele está dizendo Ele, aí você já vai nascer uma pergunta em você. Por isso que eu digo, leia a Bíblia para cima e para trás, várias vezes, e quando não souber de uma palavra, vai no dicionário, vai algum canto, para saber o que significa aquilo. Senão você não vai entender a Bíblia nunca. E ele, quando você olha assim, Ele nos libertou, aí você pode olhar e dizer, Ele, mas Ele quem? Se você lesse desde o começo, desde o versículo 1, você ia entender que ele estava falando de Jesus. Nós sabemos porque nós já sabemos. Mas aqui é como se tivesse cortado. Porque desde o versículo 1, às vezes, para entender um texto, tem que ler ele todo, um capítulo quase inteiro, para poder, porque está só falando daquele assunto. Então precisa ler a palavra de Deus para não fazer dela heresias. E tem que ter muito cuidado, porque Apocalipse deixa bem claro, se você acrescentar ou retirar qualquer coisa da palavra de Deus, você vai receber todas as maldições que estão naquele livro citadas. Por isso que eu fico olhando quando eu vejo nas redes sociais cada pessoa abrindo a boca e dizendo cada loucura, que eu olho assim, meu Deus, como é que a pessoa diz uma coisa dessa? Dizendo que Deus disse, que Deus mandou dizer, que Deus está dizendo, foi Deus que falou. Tem que ter cuidado no que você está falando. Então, é só para chamar a atenção, porque é interessante quando se está lendo a Bíblia, por isso que ele tem que ler do começo ao fim. A Bíblia, ela diz que o pecado separa as pessoas de Deus. O pecado é terrível e ele leva à morte. Por isso que a palavra de Deus deixa bem claro que toda alma que pecar, essa morrerá. E aí alguém diz, mas Adão e Eva pecaram e não morreram, no sentido, né? Pecou hoje, mas viveu aí um monte de anos, mas morreram. Se não tivesse havido pecado, se eles não tivessem pecado, ninguém morria. Ninguém morria. Mas toda alma que pecasse morrerá, por isso que é isso que a palavra de Deus diz. Porque tem às vezes gente que diz aí, olha, mas fulano não morreu. Só teve 2 pessoas que não morreram, mas vão morrer ainda. Foi Elias e Enoque que foram arrebatados. Eu fico assim curioso, não sei para onde eles foram. Bem, ele está lá no céu de Deus mesmo, ninguém está lá não, ainda não. Mas eles estão lá num local
maravilhoso. E tem duas testemunhas que vêm pregar, vêm na terra pregar, e depois que pregam, sem a palavra, são mortas. E aí estão estiradas lá no chão, como se fosse no meio de uma praça, e o diabo rindo, que destruíram elas. Aí de repente aqueles metem os pés, quer dizer, que ressuscitam, quer dizer, que é como se estivesse zombando na cara do diabo, né? Ressuscitou. E eu não estou dizendo que a Bíblia está dizendo isso, não, mas na minha cabeça, só vai o meu pensamento para aqueles dois irmãos, Enoque e Elias, que foram arrebatados e Deus levou. Porque Deus tem alguma coisa para isso. Por que Deus levou eles vivos? Não passaram pela morte. Tem alguma coisa para ser feita. Então, na minha mente só vem, eu digo, será que não é eles? Não estou dizendo que a Bíblia está dizendo que são eles, que ela não fala. Mas na minha cabeça sempre está mastigando isso. Então, como a gente está falando, a morte, o pecado leva à morte. Por isso que todos nós morremos. Nós só teríamos uma chance e um milagre se Cristo voltasse agora. Por exemplo, nós aqui que estamos aqui assistindo agora, presencialmente, quem está mesmo online, se Cristo voltasse agora, ele não ia dizer, não, vou matar vocês para depois ressuscitar. Não, nós não seríamos mortos, nosso corpo não ia ser morto, mas todos iam ressuscitar primeiro os que já morreram e seriam transformados os corpos, aí o nosso também seria transformado para poder subir para Cristo. Isso aí vai ser uma coisa extraordinária quando Cristo voltar, porque vai ter muitos irmãos vivos, não vão passar pela morte. Mas Deus sabe como fazer as coisas, como ele disse. Disse Deus a Adão, lá em Gênesis, ele disse, visto que andastes, que atendeste a voz da tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara, não comestes, maldita é a terra pela tua causa, em fadigas obterás dela o sustento, durante os dias de tua vida, ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo, do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Está em Gênesis capítulo 3, versículos 17 a 19. Pecou Adão e Eva, pecaram, pois vai morrer. E a partir daí a morte entrou. E aí a gente está vendo a desgraça que está no mundo e o sofrimento que está, inclusive os filhos de Deus, mesmo tendo uma paz que excede todo o entendimento, mas sofrem, morrem de virada de caminhão, morrem de batida, morrem sei lá de quê, morrem de doença. Não é porque morreu de doença, morreu de alguma coisa, de uma queda, de uma doença, é porque não tinha se convertido. Não, é porque nós estamos no meio de um mundo atribulado. Eu digo, é um mundo cheio de pedregulhos, de altos e baixos, e a gente está arriscado a qualquer coisa. Então, por isso que eles pecaram, e o mundo e a morte passou a todos os homens, aí nós temos muitos problemas. Mas porque Deus nos ama, Ele enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para nos libertar do pecado e restaurar nosso relacionamento com Deus. Cristo veio para morrer na cruz, para exatamente salvar, resgatar do pecado aqueles que Deus escolheu antes da fundação do mundo, para ser povo de exclusiva propriedade sua, e para que eles fossem resgatados e levados à presença de Deus, para louvar a Deus, todo mundo junto, todos em um só lugar, todos louvando e adorando a Deus. O maior problema do ser humano é o pecado. É o maior problema, tem vários problemas, mas o maior é o pecado. Problema que não pode ser resolvido por nenhum filósofo ou líder religioso. Ninguém pode resolver o pecado. Só resolveu Deus quando enviou Jesus Cristo para morrer pelos nossos pecados. Os pecadores precisam de um Salvador. Todos nós precisamos de um Salvador. Todos os pecadores precisam de um Salvador. Porque só tem dois destinos. Dois lugares para o ser humano. Um é os céus de Deus, é a morada de Deus, é a cidade celestial. E o outro é o inferno, que nem é mesmo só o inferno. Inferno é apenas, como diz, é um lugar aí provisório, mas o lugar mesmo definitivo, onde os pecadores destinados, que não se arrependeram, foram destinados mesmo ao inferno, eles estarão num lugar onde só há choro e ranger de dentes. E é uma escuridão tão grande que chamam que são densas trevas. É como se fosse um negócio bem grosso,
uma cortina bem grossona, que não dá para o cabo enxergar de jeito nenhum, só dá para ouvir o choro e o ranger de dente, sofrendo agora eternamente, porque no normal, no espiritual com Deus, o ser humano não morre, o corpo vai morrer, mas depois vai ressuscitar. Mesmo os pecadores vão morrer, estão morrendo, irão ressuscitar, mas não irão para o lugar de Deus, irão para uma prisão eterna. Então, dá para resumir e dizer que realmente, comprovar isso, que o ser humano não morre. O ser humano definitivamente, ele vai ver a vida eterna, sem morrer. Mas meu pai morreu, meu irmão morreu, sim, morreu, mas vai ressuscitar. Vai ressuscitar e vai ser transformado o corpo dele. Todos. Ou vão morar com Deus, ou vão morar lá com o diabo e seus anjos. A vida inteira, mas não vão ficar enterrados, como disse, sem sofrer. Não, de maneira alguma. Quem tem Jesus ainda peca, porque a velha natureza do pecado ainda está lutando com a nova natureza. Há uma briga entre a carne e o espírito. O espírito quer ir para Deus, mas a carne quer ir para o mundo. Você está lembrado do pessoal quando saiu do Egito, Deus tirou do Egito? Tinha hora que ele estava resmungando e querendo voltar para o Egito, com saudade do Egito. Está sendo levado por Deus, Deus guiando aquele povo, e eles querem voltar para o mundo, para o pecado. Mas faz parte do ser humano. Mas pedindo perdão e com a ajuda de Deus, você pode vencer essa natureza. Já não precisa viver preso no pecado sem conseguir sair. E aqueles que Deus escolheu antes da fundação do mundo para ser povo de exclusiva propriedade sua, mesmo que esteja na pior depravação deste mundo, mas chegará um momento em que o Espírito Santo vai tocá-lo, e ele vai se converter vai convencê-lo do pecado, da justiça e do juízo, e ele vai voltar para Deus. Vocês estão lembrados do filho pródigo? Quando pediu toda a sua parte ao pai: pai, me dê minha parte aí, quer dizer, dá meu dinheiro, e querem gozar a vida por aí fora. E saiu, pegou tudo que tinha, sua riqueza, e saiu para o mundo para gozar a vida. E depois, a gente lendo o texto que fala dessa história do filho pródigo, depois vai ver que ele estava comendo, chegou o momento de estar comendo a comida dos porcos. E caiu em si. Isso é um exemplo de nós mesmos que estamos aqui, que estamos assim no mundo, e voltamos para Deus. Ele se tocou e disse que ia voltar para a casa do pai, mesmo que ele tratasse como um empregado. Mas eu quero voltar, mesmo que ele não trate mais como um filho. E estava o pai lá de braços abertos esperando o filho, e fez uma festa, que até o outro teve inveja, o outro tinha ficado em casa, porque ele representa Deus. Deus está de braços abertos, aguardando eu e você, para voltar para a casa dele, para os braços dele. Esse Deus maravilhoso. Esses 2 versículos que acabamos de ler, ele apresenta uma imagem clara de 4 atos de salvação realizados por Cristo em favor de cada um de nós. O primeiro ato está no versículo 13, na parte A, o comecinho dele. Você pode olhar que ele diz aí: ele nos libertou do império das trevas. A Bíblia é clara em afirmar que fomos libertos do domínio do império das trevas. Aí no versículo 13, e o império das trevas, quem era o regente do império das trevas? Ou quem é? Satanás. E Deus nos transportou do império das trevas. Nós vivimos lá para o reino do Filho do seu amor, o reino da luz. Nós estamos no reino da luz, não das trevas. Agora somos súditos. Eu fico olhando, me lembrando aqui, dando início, me lembrando que a gente passou em algum local, eu acho que foi no dia que a gente foi ao culto, eu passou em algum local que era gente que só formiga. Mas fazendo o quê? Adorando, louvando a Deus? De jeito nenhum. Na depravação, quer dizer, bebendo, comendo, dizendo palavrão, que eu sei com certeza é o que sai mais da boca do povo. Quando é para adorar e louvar a Deus, é um pingo de gente.
Você tira por aqui, a gente convida as pessoas, é avisado na igreja que tal hora, tal dia tem um culto. Quantas pessoas vêm? 2, 3, 4, 5 pessoas. Se chamasse, dissesse, olha, vamos lá para a praça, vamos lá não sei para onde. Está chovendo nesse dia porque vai chover, vai ter muita chuva. Mas nós vamos lá fazer um forró tremendo, vai ter cachaça, vai ter tudo, a gente vai pular. O cabo ia de moleta, ia se arrastando, o cabo ia levando nas costas. Mas ele ia. Agora, para adorar, para louvar a Deus, ninguém quer fazer isso. Mas Deus tem os deles que dá tudo para esteja na presença de Deus. Agora somos súditos de um reino melhor e mais poderoso. Se você foi liberto, agradeça a Deus, que em Cristo Jesus, Ele lhe tirou do reino das trevas, Ele transportou para o reino do Filho do seu amor. O maior problema do ser humano é o pecado. Problema que não pode ser resolvido por nenhum filósofo ou líder religioso. De maneira alguma, só Deus pode resolver isso. E resolveu enviar seu Filho para morrer na cruz do Calvário, derramar seu sangue, sofrer. Mas sofrer mesmo, por mim e por você. Os pecadores precisam de um Salvador, todos precisam. E esses 2 versículos apresentam uma imagem vívida dos 4 atos da salvação realizados por Cristo em favor de nós. O termo nos libertou significa livrou do perigo. Não poderíamos nos livrar da culpa e do castigo pelo pecado por conta própria, mas Jesus era capaz de nos libertar e foi Ele quem fez isso, foi Ele quem morreu ali por nós. Não corremos mais o perigo de passar a eternidade separados de Deus. A espada do julgamento de Deus estava sobre a nossa cabeça, mas Cristo veio e nos livrou. E o livramento envolve algo mais. Fomos libertos da autoridade de Satanás, dos poderes das trevas. Os falsos mestres gnósticos acreditam que uma organização de espíritos perversos controlava o mundo. Anjos, arcanjos, principados, potestades, soberanias, domínios e tronos, eles achavam que eles dominavam o mundo. De acordo com o comentarista John Milton, usa esses títulos de anjos, arcanjos, principados, potestades, soberanias, demônios, para descrever a força de Satanás e a obra dele, uma obra que ele criou, esse John Milton, Paraíso Perdido, você pode até procurar isso. Segundo ato, versículo 13, na parte B, pode olhar que ele diz, ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Deus nos tirou das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então o verbo transportar é usado para descrever a deportação de uma população de um país para o outro, como acontecia muito. A história registra isso em Antíoco o Grande. Ele transportou cerca de 2.000 judeus da Babilônia para Colossos. Jesus Cristo não nos libertou da escravidão para nos deixar vagando sem rumo, perdidos por aí afora, sem ter noção nenhuma. Não! Ele nos colocou no próprio reino de luz e nos deu vitória sobre o reino das trevas de Satanás. A gente olha e vê assim, não, Deus me livre. Quando a gente fazer uma análise do passado nosso, Deus me defenda. E a gente ainda para pensar, meu Deus, eu preciso deixar isso aqui. Isso aqui não está agradando a Deus não. E a gente tem que fazer essa análise para... Por isso que nós estamos em santificação. Quando fomos chamados, se fomos separados para Deus, significa santificação, que é separar para Deus. Estamos num processo de santificação, aqui e acolá, deixando de praticar um pecado, porque nós somos pecadores ainda. E só seremos santificados totalmente quando Cristo voltar, quando Ele vier buscar a sua igreja, o seu povo. Aí Ele transformará o nosso corpo corruptível no corpo incorruptível. Aí nós alcançaremos a santificação total, que diz a palavra de Deus, que sem a santificação total ninguém verá a Deus. A expressão do Filho do seu amor pode ser traduzida também por do seu Filho querido. No batismo e na transfiguração de Jesus Cristo, o Pai declarou que Jesus era seu Filho amado. Este é o meu Filho amado, em quem tenho prazer. Esse fato lembra o preço que o Pai pagou quando entregou seu Filho por nós. Também lembra que seu reino é um reino de amor e de luz.
é um reino maravilhoso. Paulo viu grandes coisas tão tremendas, que foi colocado um espinho na carne dele para que ele não contasse. Toda vez que ele desse vontade de contar, porque a gente dá vontade de abrir a boca de contar. Às vezes a gente é para ficar com um segredo só para a gente, mas pega pelo menos da mulher e ainda diz para ela. E às vezes a mulher ainda vai acha um que confia e diz para ela. E quando a fé está espalhada no mundo todo. Aí, toda vez que ele pensava em dizer o que ele viu, doía aquele espinho na carne. Ele sentia que não podia estar propagando. A experiência de Israel no Antigo Testamento é uma ilustração dessa experiência espiritual, pois Deus os livrou da escravidão do Egito e os levou para a terra prometida de sua herança. O Senhor nos tira das trevas para poder nos levar para a luz. O terceiro ato, ele está no versículo 14, na parte A. Ele diz aí, ele nos redimiu. Esse termo significa libertar um prisioneiro mediante o pagamento de um resgate. Deus nos comprou. Fomos comprados pelo sangue dele. Paulo não sugere que Jesus pagou um resgate a Satanás, a fim de nos livrar do reino das trevas. Por meio de sua morte e ressurreição, Jesus cumpriu os requisitos sagrados da lei de Deus. Satanás tenta nos acusar e aprisionar, pois sabe que somos culpados de transgredir a lei de Deus. A palavra de Deus deixa bem claro que se você descumprir um só mandamento, será culpado por todos. Então ninguém foi capaz e nem será capaz de cumprir com a lei de Deus integralmente. Por isso que não é a lei que salva. A salvação é pela graça mediante a fé. A salvação é por Cristo Jesus. Mas o resgate já foi pago no Calvário e pela fé em Jesus fomos libertos, porque Ele pagou com o sangue dele. Sangue derramado. Antes de Jesus, o pecado eram perdoados com base na lei de Deus, a lei de Moisés, conforme Levítico capítulo 4. A remissão dos pecados era alcançada através de uma oferta de sacrifício, a vida de um animal. E aquele sacrifício da vida de um animal e aquele sangue derramado ali já prefigurava a morte de Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o sangue dele derramado já levava para isso aí, já é uma ilustração. O animal era sacrificado pelo sacerdote, assim realizando a expiação dos pecados da pessoa que ofereceu, conforme está escrito lá em Levítico, capítulo 4, versículo 20. Esse tipo de sacrifício era imperfeito, não era perfeito, pois a todo momento era necessário novas ofertas de sacrifício devido ao pecado. Não era perfeito. O sacrifício perfeito foi o de Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ali sim, perfeitíssimo. Diante disto, Deus entregou o seu Filho único para propiciação dos nossos pecados, com sacrifício perfeito. Depois do sacrifício de Jesus na cruz, já não é mais necessário sacrifício de animais, pois o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, conforme diz Hebreus capítulo 9, versículo 13 e 14. Em Cristo nós fomos redimidos e recebemos perdão das nossas dívidas. Está escrito aí em Colossenses capítulo 2, nos versículos de 13 a 15. Assim como recebemos a remissão dos nossos pecados em Cristo, devemos perdoar o próximo, assim como fomos perdoados. Capítulo 3, versículo 13. A palavra de Deus diz que nós devemos amar os nossos inimigos e orar pelos que nos perseguem. Já pensou? É mole, é? Amar o inimigo e orar por quem persegue a gente. Se você não faz isso, tem raiva da pessoa, odeia a pessoa, você ainda não é um crente, não. Você deve ser um joio no meio do trigo. Por isso que a palavra de Deus deixa claro, e aí foi avisado Jesus dizendo aos apóstolos, não retire o joio, que está querendo tirar alguém lá dentro. Deixem crescer junto. Porque joio e trigo é muito parecidos. A gente só vai descobrir quem é joio e quem é trigo quando der os frutos. Porque a palavra de Deus diz que pelos frutos se conhece a árvore. Então, quando os frutos nascerem, aí vai saber quem é joio e quem é trigo. Temos que estar atento a isso.
O quarto ato está no versículo 14, na parte B, que diz aí, ele nos perdoou. O termo traduzido por remissão ou perdão tem o sentido de mandar embora ou de cancelar uma dívida. Cristo não apenas nos libertou e nos transportou para o novo reino, como também cancelou todas as dívidas para que não voltemos a ser escravos. Então nós não temos dívida com Deus, porque Cristo pagou por nós e está nos preparando para a volta dele, como se estivesse nos pulindo, como ouro, que é bem refinado, para poder ficar ouro puro. Então nós temos que ser purificados, porque sem santificação total ninguém verá Deus, por hipótese alguma. Não há coisa alguma em nossa ficha que Satanás possa usar contra nós. Muita gente olha assim, que fica conversando, querendo se exaltar, e aquele negócio que tu fez? Aí o cara já fica logo, mas Satanás, mesmo quando for Deus chamar todo mundo, talvez ele apareça lá como se estivesse num tribunal, como dá até um exemplo, né, para acusar, mas aí tem o advogado que morreu por nós e diz, eu paguei toda a dívida deles. Eles fizeram, mas eu paguei a dívida. E trabalhei na vida para que eles fossem cada vez mais aperfeiçoados, para que eles crescessem na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que cada vez mais eles fossem polidos, para ser realmente santificados totalmente na minha presença. Então Deus está conosco. Nos últimos anos a igreja tem descoberto a liberdade do perdão. O perdão que Deus oferece aos pecadores é um ato de sua graça. Por isso que a palavra de Deus diz que pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, nem graça nem fé. É dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Porque tem muita gente que faz obras pensando que será salvo por isso. Às vezes faz com raiva, faz com ódio da pessoa. Esse desgraçado vai dar a si mesmo. Mas não. É pela graça de Deus, mediante a nossa fé. E a fé não vem de nós. A fé é um dom de Deus. Foi Deus que colocou a fé dentro de cada um de nós. Não merecemos ser perdoados, nem podemos conquistar o perdão. Saber que fomos perdoados permite que tenhamos comunhão com Deus, que desfrutemos da sua graça e que procuremos fazer a sua vontade. Devemos fazer a vontade de Deus, não a nossa vontade. O perdão não é um pretexto para pecar, antes é estímulo à obediência. Pelo fato de termos sido perdoados, podemos perdoar os outros. Paulo diz aí em Colossenses, versículo 13. A parábola do servo que não perdoou deixa claro que o espírito amargurado sempre nos faz perder a liberdade, conforme está escrito lá em Mateus, esse exemplo, no capítulo 18, versículo de 21 a 35. Jesus Cristo era preeminente na salvação. Nenhuma outra pessoa poderia nos redimir, perdoar, tirar do reino de Satanás e levar para o reino de Deus. E fazer tudo isso inteiramente pela graça. Ninguém, só Cristo, só o único Filho de Deus, que já tinha esta missão de vir sofrer no nosso lugar e pagar o nosso preço, que Deus nos separou antes da fundação do mundo para ser o povo dele. Mas precisava ser resgatado. E Cristo veio fazer isso. E para concluir, amados irmãos, essa pequena palavra do Senhor para os nossos corações, para os corações de todos, principalmente daqueles que ainda não se converteram, que precisam serem convertidos e convencidos pelo Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo. Todos estão em uma situação ruim. Todos. Insustentável. Todos. A situação não está boa para ninguém. Todos pecamos e o pecado tem muitas consequências negativas. Às vezes a gente está sofrendo ainda coisas, mesmo convertido, ainda por conta de uns requisitos de pecado. Passando por coisas terríveis. Por causa do pecado ficamos separados de Deus, que é a fonte de toda a vida. E por isso somos destinados a morrer. Se não fosse o pecado, nós não morreríamos.
Mas por causa do pecado, ficamos eternamente separados de Deus. Mas Deus nos resgatou e nós vamos para a sua presença. Ele vai nos trazer de volta para Ele. O pecado também nos escraviza, nos compelindo a fazer muitas coisas erradas. Contudo, nossa salvação teve um preço. E este preço foi Cristo derramar o seu sangue na cruz do Calvário e morrer no nosso lugar. Moisés e Israel só tiveram de derramar o sangue dos cordeiros para nos libertar, para ser libertos do Egito. Ele derramava ali o sangue. Mas Jesus derramou o seu sangue para nos livrar do pecado. Não para ser libertos somente do Egito, não. Para nos livrar do pecado, para entrarmos nas mansões celestiais, na cidade celestial, a cidade de Deus, onde estávamos todos juntos, louvando, adorando esse Deus maravilhoso e tremendo. Por isso, Jesus Cristo é o nosso único Salvador. Foi Ele que nos libertou, nos transportou, nos redimiu e nos perdoou. Aleluia, glória a Deus. Por isso Deus enviou Jesus Cristo para nos salvar. Com sua morte e ressurreição, Jesus pagou o preço do pecado e nos deu a chance de sermos salvos. Pela graça sois salvos mediante a fé. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Através de Jesus podemos ficar novamente unidos a Deus. Jesus Cristo é o nosso Salvador. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Você que está ouvindo esta palavra agora, neste momento, ou vai ouvir em outro momento, e ainda não se converteu, você até abre a boca e fala de Deus. Talvez fale de Deus mais do que aqueles que se chamam de crente, que não devem estar abrindo a boca e falando no nome de Deus de qualquer jeito, porque tem gente que até se for passando alguém aí meio desmantelado ou meio imoral, acaba de, meu Deus, como é que você pega o nome de Deus e vai usar até com uma coisa feia? Tem muita gente ainda falando isso, mas não é convertido. Então, se você ainda não nasceu de novo, não é convertido, se você não é separado para Deus, não vive o seu dia a dia meditando na palavra de Deus para fazer de acordo com tudo quanto nela está escrito, você não tem prazer em meditação dessa palavra, não tem prazer em ensinar esta palavra a outras pessoas, então converta-se, entregue a sua vida a Cristo, volte-se para Ele e o adorem de espírito e em verdade, porque Ele busca os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, e que aplique esta palavra em nossos corações. Louvado seja o Senhor. Vamos orar, depois cantaremos o hino 400, que é o hino final, para concluir esse culto nesta noite. Soberano e eterno Deus, Deus de amor e Deus de misericórdia, louvado e exaltado seja o teu nome. Muito obrigado, meu Deus, pela oportunidade que tu nos deste deste dia de hoje, a estarmos, ó Pai, inteiro, em condições, meu Senhor, de te louvar e de te adorar, de fazer o teu trabalho, de semear a tua palavra até os confins da terra. Se não podemos ir, meu Deus, a pé, de moto, de carro ou de avião, mas estamos indo aí, Senhor, através das redes sociais, que elas vão até os confins da terra. E, meu Deus, que toque o coração daqueles que ouvem a tua palavra, para que eles sintam um prazer também de compartilhar com outras pessoas que eles têm nas suas redes sociais, para que a tua palavra, meu Pai, alcance mais vidas ainda, meu Deus. Pai, dai-nos uma noite maravilhosa, um sono reparador, e se for da tua vontade, que amanhã estejamos novamente vivos, prontos, meu Deus, para te louvar e para te adorar, porque só tu és digno de todo louvor, de toda honra e de toda adoração. Nós te agradecemos, meu Deus, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Nós vamos cantar o hino 400, que é um hino que a gente canta sempre finalizando o culto. Grande Deus, em paz agora. Grande Deus, em paz agora.
certos de fruir as bênçãos que provém do teu amor. Dai-nos forças neste mundo de amargor. Dai-nos forças neste mundo de amargor. Graças nós rendemos pela tua redenção e teremos jubilosos tua santa proteção. Deus eterno, reina em cada coração. Deus eterno, reina em cada coração. Amém. Louvado seja Deus. Nós estamos chegando ao final. Queremos apenas avisar vocês que já sabem, né? Que todas as segundas-feiras, às 19 horas, nós iniciaremos, pela misericórdia de Deus, este culto evangelístico que é realizado aqui na minha casa, que é um ponto de pregação da segunda igreja presbiteriana de Paulo Afonso, e fica aqui situada na rua Berlim, número 6, ao lado da Casa da Criança 5, no bairro Amauri Alves de Menezes, conhecidos como BNH, em Paulo Afonso. Então você, que puder vir, estar conosco, então que o Espírito Santo toque o seu coração, e você saia da sua casa e venhamos para juntos estar louvando e adorando a Deus. É maravilhoso quando os amados irmãos estão na comunhão dos santos, juntos louvando a Deus. Tivemos um culto sábado, o culto da família, na casa do presbítero Carlos, maravilhoso. Quando terminou, todo mundo ficou conversando aqui, é uma coisa bela demais, muito gostoso a comunhão dos santos. Então que Deus abençoe a todos, tenham uma noite maravilhosa, um sono reparador, e se for da vontade do Senhor, amanhã estejamos todos em pé, vivos, e com todas as condições de continuar nossa luta aqui do dia a dia. Em nome de Jesus.